para a harmonização do nosso encontro, a harmonização de cada um de nós, oferecendo as vibrações para que tudo transcorra em paz, em harmonia, e nós possamos contribuir para que o nosso encontro se transcorra com o aproveitamento necessário e nós possamos atingir os objetivos deste simpósio. Mestre amado Jesus, com este pensamento, Senhor, nós recorremos a Ti e aos nossos emissários de luz, os nossos companheiros espirituais, a fim de que eles possam encontrar em cada um de nós a disposição para o aprendizado que aqui se transcorrerá nesta manhã. Que todos nós possamos aproveitar bem esta oportunidade e levarmos para as nossas cidades, para as nossas instituições, todos estes ensinamentos que nos forem ministrados nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor, iluminando-nos para que nós possamos entender a mensagem do dia. Muito obrigado de antemão, agradecemos a todos. Assim seja. Vocês encontraram em cima da mesa papel e caneta. Durante a palestra da nossa companheira, quem quiser fazer alguma pergunta, vai anotando. Nós vamos ter um segundo tempo que vai ser exatamente para responder a essas perguntas. Então, muitas vezes durante a palestra a gente lembra de perguntar alguma coisa, então para a gente não se esquecer, vocês escrevam. E Jesus continue nos envolvendo em sua paz. Hoje nós temos principalmente 2 motivos para estarmos felizes. Um deles é ver congregado aqui os principais trabalhadores do movimento espírita da região. Esse tipo de encontro, esse tipo de seminário faz com que a causa espírita se fortaleça, que é a espiritualização das criaturas. Então é muito bom. Com certeza nós teremos outros do mesmo quilate que vai robustecer ainda mais a divulgação do Espiritismo. Mas o segundo motivo de alegria nossa é estar na presença dessa criatura incrível a quem nós tanto devemos, que é a Sueli Caldas Schubert. Para quem não conhece, ainda não ouviu falar da Sueli, porque pode ser que vocês não tenham ouvido falar dela, mas certamente cada um de nós carrega na nossa mente um pouquinho daquilo que ela tem transmitido para nós, mesmo que não saibamos que proveio dela. A Sueli, ela é mineira de Juiz de Fora, é de família espírita, seus avós, seus pais já eram espíritas. Foi evangelizada desde pequenininho. Aos 12 anos ela já colaborava na evangelização infantil e participava da campanha do quilo. A gente vê que quando o espírito começa desde pequenininho, é trabalhador na certa. Aos 16 anos ela iniciou seus estudos sobre a mediunidade, teóricos e práticos. E desde então vem dando uma grande contribuição na área da mediunidade. Em 1981 ela publicou o seu primeiro livro, Obsessão e Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espírita. E certamente todos nós aqui já devemos ter compulsado, já devemos ter lido. É um livro que realmente tem influenciado muito, tem dado uma contribuição para esclarecer acerca da problemática da obsessão e do seu tratamento. E no estudo da mediunidade, naturalmente. Depois ela publicou um segundo livro, chamado Testemunhos de Chico Xavier, que é um livro fantástico, onde ela se dedica a analisar a correspondência do Chico Xavier destinada ao presidente da Federação Espírita Brasileira, no auge da mediunidade do Chico, quando ele estava publicando os livros que todos nós conhecemos. Através desse livro dá para a gente compreender um pouco o que foi a luta do Chico Xavier. É um livro que todo espírita deve ler para conhecer um pouco sobre o trabalho do Chico Xavier, as dificuldades que ele enfrentou, os testemunhos que ele deu no exercício da mediunidade. Depois ela publicou O Semeador de Estrelas, um outro livro também muito interessante, que é um estudo da obra da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Um livro também que todo espírito deve conhecer, pelos ensinamentos lindíssimos que eles trazem. E, o que é melhor, na forma muito agradável de escrever da Sueli, a gente pega o livro e quer ir do início ao fim, numa sentada, porque ele realmente é muito agradável. Depois veio o 4º livro dela, Ante os Tempos Novos, também publicada pela
que é a editora lá da Mansão do Caminho. Mais recentemente, nos últimos 3 anos, ela publicou 2 livros muito importantes. Um, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. Numa linguagem muito simples, muito acessível, ela fala de mediunidade, da questão dos sonhos, da influência dos espíritos. É uma obra que todo médium deve conhecer. E depois ela publicou também, nessa época, um livro que está fazendo um grande sucesso, está ajudando muito a gente a aprender na questão do atendimento fraterno, da compreensão da problemática dos transtornos mentais. O livro se chama Transtornos Mentais, uma leitura espírita. Esses 2 últimos livros, inclusive, nós temos eles aqui na entrada, se não tiver esgotado ainda, né? Quem quiser comprar depois pode aproveitar, porque são obras novas. Inclusive, ao final, ela poderá estar autografando esses livros. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, meus amigos. Eu fico emocionado, porque eu conheci o Espiritismo, iniciei meus estudos de Espiritismo em 1981, pelas obras de Kardec, naturalmente. Em 1983 foi quando eu li pela primeira vez o livro Obsessão e Desobsessão. Esse livro, ele transformou minha vida, ele me ajudou a compreender um monte de coisa muito interessante e sobre as quais eu tinha dúvidas. Então, muitos de vocês nos conhecem, tantos outros expositores aqui da região, e às vezes aprecia as palestras que a gente faz, mas não sabe o que tem por trás daquilo. Então, a obra da Sueli, ela não é só através do livro que a gente está lendo lá em casa. Ela vai se multiplicando através das centenas de pessoas por esse Brasil afora e no exterior, que ao ler os seus livros, vão refletindo, vão aprendendo, vão modificando conduta e vão multiplicando esses ensinamentos através dos cursos, através das palestras. Talvez alguém aqui não tenha lido ainda o livro Obsessão e Desobsessão, mas com certeza em algum curso que fez, em alguma apostila, deve ter encontrado trechos desse livro transcrito ali. A gente às vezes não se atém muito à referência bibliográfica, nós não sabemos de onde o conhecimento foi tirado. Então por isso que é importante estar falando isso. Nós somos privilegiados, porque somos contemporâneos dessa grande médium, essa pensadora do movimento espírita, que tem contribuído em muito para o movimento espírita brasileiro e mundial, ao lado de outros luminares como Hermínio Miranda, Dr. Jorge Andréa, Ivone Amaral Pereira e tantos outros. Não é psicografia. Naturalmente a gente nunca escreve sozinho, toda escritura é influenciada. Mas é a contribuição dela, são as horas de meditação, de reflexão, de labor, para ajudar esse mundo a se tornar um mundo melhor, para multiplicar os trabalhadores, aqueles que ajudam a minorar o sofrimento do próximo. Então eu fico emocionado, me sinto privilegiado, e venho aqui falar na condição de quem deve muito. Devo muito a Sueli Caldas pela transformação que ela imprimiu na minha vida e certamente está fazendo na vida de tanta gente. Então, sem mais delongas, Sueli. Bem, meus queridos irmãos, que as bênçãos de Jesus nos envolvam a todos. Nós agradecemos também bastante comovida as palavras do nosso irmão, porque nos tocam e nos trazem assim, uma gratidão muito grande a todos e especialmente à espiritualidade, porque sem a ajuda do mundo espiritual, dos benfeitores, pouco a gente poderia produzir em todos os setores. Quando nós temos qualquer tipo de sucesso nas nossas atividades, e me refiro a todas as pessoas no meio espírita em geral, quando nós temos algum tipo de bom resultado nas atividades nas quais estamos laborando, nós sabemos que uma parcela é também a de gratidão ao mundo espiritual que ali esteve apoiando, inspirando, abrindo as nossas perspectivas, nos possibilitando a bênção do trabalho. Portanto, sempre gosto de enviar aos bons amigos espirituais o preto da nossa gratidão, do nosso reconhecimento. Eu estou muito feliz em estar aqui em Divinópolis. Estava pensando isso aqui agora mesmo e comentamos com a Consolação, que é uma amiga nossa, diretora da AME, Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora. Ela atualmente é a diretora do Departamento Mediúnico e também diretora na Casa Espírita, que é a casa maior
do Espírito de Fora, com maior afluência de público e atividades muito importantes. E estávamos comentando, porque há bem tempo há assim uma certa vontade de vir aqui e assim, inclusive convites, mas não havíamos conseguido acertar e concatenar tudo isso que agora estamos realizando, e isso nos traz muita alegria. Bem, nosso tema, concentração na reunião mediúnica. Por que esse tema? Sabemos que é um tema até pouco falado. Sabemos que as pessoas chegam à casa espírita e, de repente, quando elas já estão ali há um certo tempo e evidenciam indícios de mediunidade, de uma maneira ou de outra, essa pessoa pode ser convidada para uma reunião mediúnica ou colaborar em outra atividade na casa. E, de repente, essa pessoa, mesmo os novatos, que estão chegando pela primeira vez, essa pessoa vai ouvir dizer assim: vamos concentrar, vamos irradiar, vamos emitir bons pensamentos, vamos orar em favor dessa ou daquela pessoa. E as criaturas que chegam, que não têm ainda nenhum conhecimento, podem às vezes pensar: mas como emitir pensamentos? Como irradiar? Como se concentrar? E de repente as pessoas se dão conta da dificuldade de disciplinar o pensamento. Quando nós começamos dentro da reunião mediúnica, a perceber a necessidade, a importância da concentração e queremos ter uma boa concentração, nós vamos nos dar conta que isso é muito difícil. Concentrar 5 minutos nós conseguimos, 10 talvez, mesmo para quem não está treinado, mas 60 minutos, 90 minutos, que é o tempo básico da reunião mediúnica, nós vamos sentir uma grande dificuldade. E vamos verificar que o nosso pensamento foge. A todo instante ele está fugindo. O nosso pensamento ele é muito inquieto, ele não para um minuto. E nós não temos a força de vontade e o treino suficiente para prendê-lo, para segurá-lo, centralizá-lo no ponto que nós queremos. Por isso nós começamos a analisar essa questão e achamos que seria muito interessante fazermos um estudo como este que iremos apresentar agora, acerca da concentração. Mas para nós chegarmos ao ponto básico do enfoque da manhã de hoje, a concentração na reunião mediúnica, nós vamos fazer primeiro todo um processo introdutório do nosso pensamento para chegarmos lá. De repente, cada um de nós pode pensar assim: o que eu estava pensando hoje de manhã? O que eu pensei ontem? O que eu vou pensar daqui a 1 hora? O que eu estou pensando nesse momento? Quais as ideias que ocorrem à minha mente? E nós vamos nos dar conta do seguinte, que aqui no Ocidente, nós não fomos preparados para o controle da nossa mente, para uma adequação do tipo, do teor dos nossos pensamentos. A mentalidade do Ocidente, do ocidental, é uma mentalidade extrovertida, uma mentalidade prática, uma mentalidade que exige uma rapidez e uma adequação muito grande à horizontalidade da vida que predomina aqui no Ocidente. Se olharmos o Oriente, os orientais, a coisa é toda diferente, porque nós vamos encontrar uma sociedade, uma civilização que já há milênios privilegia o pensamento, o controle mental, o hábito de se adequar o pensamento às questões positivas, aos aspectos melhores, que tragam bem-estar para a pessoa, a disciplina mental, porque o pensamento oriental privilegia exatamente essas questões da espiritualidade, da verticalidade, enquanto no Ocidente é a horizontalidade, as coisas do dia a dia, as coisas práticas. No Oriente é a verticalidade, a busca das coisas mais elevadas. E aí é uma diferença muito importante. E também porque os orientais são mais introvertidos. Tudo leva a esse tipo de conduta, a esse tipo de vivência. Quando nós começamos a tentar controlar o nosso pensamento, nós vamos então buscar, até mesmo, é muito importante isso, buscar nos mestres orientais algum tipo de explicação, porque eles são sábios, eles têm verdadeiros sábios
pessoas que já trabalham e através de uma tradição há milênios. E isso vem vindo de uma maneira progressiva no Oriente. Cada vez mais esses mestres orientais estão aprofundando. Então, no nosso seminário, nós vamos usar uma meia dúzia de pensamentos de autores orientais, porque eles têm já a vivência, o know-how para nos ajudar quanto ao entendimento de como disciplinar o pensamento. Vamos usar também vários autores que estão hoje voltados para os aspectos da necessidade da busca do mais elevado estado da consciência. Isto é uma noção que está se disseminando aqui no Ocidente. Buscar o mais elevado estado da consciência. E nós sabemos, através de uma das ramificações da psicologia, a psicologia transpessoal, que isto é hoje uma situação que a psicologia como um todo está vivendo, de um grupo de cientistas, de pensadores, de psicólogos, de psiquiatras, de cientistas que estão tentando modificar os paradigmas vigentes, que são voltados para o enfoque material, para o enfoque mecanicista. O paradigma da física, por exemplo, é o paradigma mecanicista, cartesiano. É um paradigma que entende que o universo é um grande mecanismo. É newtoniano-cartesiano, porque vem de Isaac Newton e René Descartes. Então, esse paradigma que está no momento ainda imperando na física, já tem os seus dias contados, porque cada vez é maior o grupo de cientistas e pensadores e psicólogos que estão trazendo essa novidade da psicologia transpessoal, que demonstra que existe algo mais além do cérebro. Então, esse enfoque nós vamos apresentar também, porque é muito importante nós termos essas noções. Então vamos ver agora o início do nosso trabalho. As 3 primeiras transparências nesse trabalho visam a mostrar a interação que existe em todo o universo. Nenhum de nós é um ser isolado. Nenhum de nós, nenhuma comunidade, nenhuma raça, nenhuma civilização está isolada no contexto planetário. Nós estamos numa interação constante e submetidos a essa interação, a esta lei de solidariedade, conforme nós vamos verificar agora. Então nós vamos colocar em primeiro lugar a palavra de um poeta, porque ninguém como os poetas para dar uma ideia desta nova visão. É o poeta inglês Francis Thompson. Ele diz o seguinte: por um poder imortal, todas as coisas, perto ou distantes, ocultamente estão ligadas entre si. E tão ligadas estão que não se pode tocar uma flor sem incomodar as estrelas. E o professor Alquindar de Oliveira, comentando esta frase do poeta Francis Thompson, no livro dele Viver Bem é Simples, ele vai dizer: a física quântica prova que o poeta tem razão. Nossas palavras e pensamentos são energias que emergem de nosso ser para influenciar todo o universo. Essa é uma nova visão. É uma visão dessa interação de tudo quanto existe no universo. Se nós estamos aqui nesse momento, de alguma maneira nós estamos influenciando as correntes universais, as correntes cósmicas, esta rede cósmica que impera em todo o universo. Vejamos que o Livro dos Espíritos já nos fala acerca desse processo de interação, de que tudo está perfeitamente encadeado no final da questão 540. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Nós estamos vendo aí esse encadeamento de tudo que existe no planeta, e mais que isso, de tudo que existe no universo. E Leon Denis vai dizer num livro imperdível, aliás, eu quero dizer que todos os livros que nós vamos citar são livros imperdíveis. Quem não leu deve ler. O universo inteiro está submetido à lei de solidariedade. Todos os seres estão ligados uns aos outros e se influenciam reciprocamente.
esta lei de solidariedade, ela impera. Nesse livro maravilhoso que é O Grande Enigma, Leon Denis vai falar isso de uma maneira maravilhosa, poética também, filosófica, mostrando esta solidariedade e o encadeamento que existe entre todos os seres humanos. Mas vamos ver uma coisa bem moderna. Nathanael Branden, no livro dele, um psicólogo, Autoestima, Liberdade e Responsabilidade, da Saraiva, em 1997, ele vai dizer o seguinte: do ponto de vista cultural, vivemos num oceano de mensagens filosóficas. Toda sociedade contém uma rede de valores, crenças e suposições, das quais nem todas são denominadas explicitamente, mas que, não obstante, fazem parte do ambiente humano, entre aspas, o mar em que nadamos. É um pensamento muito interessante, mas vamos ver que Emmanuel já dizia isso. A forma como Emmanuel diz no livro Roteiro, em 1952, ele já estava falando a respeito disso. O homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve sem perceber a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente, de modo imperceptível, entre aspas, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. O livro Roteiro eu considero fantástico. Pensamento e Vida e Roteiro são dois livros que eu tenho assim na cabeceira. Frequentemente eu os consulto. Então a segunda parte do livro Roteiro é algo de notável. Mas vamos ver que Emmanuel está nos chamando a atenção para uma situação importantíssima. A questão de vivermos envoltos, mergulhados e participando de um oceano de pensamentos. Imaginemos, meus irmãos, 6 bilhões de habitantes encarnados, a população do nosso planeta, pensando. Mas mais do que isso, nós sabemos da população espiritual pensando. É realmente um oceano fantástico de pensamentos. E claro que nos influenciam. Claro que a todo momento nós estamos assimilando essas correntes mentais e não nos damos conta disso. Ingerimos pensamentos, como diz Emmanuel. E o pior, que às vezes nós não fazemos uma seleção do que estamos ingerindo mentalmente e aí vamos ficar envenenados de maus pensamentos. Então já temos uma ideia do que é esta rede de pensamentos, esta lei de solidariedade. E, antes de ler aqui, Dr. Bezerra de Menezes tem uma frase, através de Divaldo Franco, na qual ele diz o seguinte: quando uma pessoa cai, toda a humanidade cai com esta pessoa. Quando uma pessoa se levanta, toda a humanidade também se levanta. Mostrando esta interação. Às vezes nós falamos assim: ah, mas esses sequestradores, essas pessoas muito cruéis, esses assassinos, esses isso, esses aquilo, mas são pessoas que estão dentro desta rede, este mar de pensamentos, e são pessoas que, quando caem, nós estamos coparticipando, de uma certa maneira, desse desequilíbrio energético. E é muito importante que nós estejamos cada vez mais contribuindo com energias equilibradas para ajudar a harmonia do cosmos, para ajudar a harmonia do nosso planeta. Bem, estamos no universo. Agora nós vamos começar a trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida, essa questão do domínio da mente, essa questão da disciplina mental. Por que nós trazemos isso para a reunião mediúnica? Essa questão do pensamento nesse nível de entendimento. Porque uma reunião não é uma pessoa, o presidente ou o médium principal, ou os médiuns. Uma reunião é um conjunto, conforme nós vamos ver. Se há uma interação em tudo que existe no universo, imaginemos uma reunião mediúnica. Uma reunião, diz Kardec, definindo aqui no item 331 de O Livro dos Médiuns, uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são resultantes das de seus membros e formam como que um feixe. Ora, este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for.
E em seguida, esse texto ele vai dizer: desde que o espírito é de certo modo atingido pelo pensamento, como nós somos pela voz, pessoas unindo-se com a mesma intenção terão necessariamente mais força do que uma só. Mas a fim de que todos esses pensamentos concorram para o mesmo fim, preciso é que vibrem em uníssono, que se confundam, por assim dizer, em um só, o que não pode dar-se sem a concentração. Bem, uma reunião é um ser coletivo, é um todo, é um conjunto, cujas qualidades da reunião e propriedades resultam não dos benfeitores espirituais, mas do grupo encarnado, do conjunto, dessa interação entre todos. Se nós não oferecermos uma qualidade melhor, vinda de nós e nossas propriedades íntimas, intrínsecas, o mundo espiritual que dirige a reunião não pode fazer quase nada. Às vezes as pessoas dizem assim: a reunião está muito parada, a reunião não acontece nada novo, a reunião é sempre repetitiva, porque o grupo não está oferecendo qualidades, qualificação para que os benfeitores espirituais possam programar tarefas cada vez mais enriquecedoras. Então fica aquela pobreza mesmo. Nós estamos oferecendo muito pouco. Nós não estamos progredindo enquanto pessoas lá fora. E por isso a reunião se ressente dos nossos minguados recursos. Bem, então essa ideia ela deve percorrer todo o nosso estudo para chegarmos a essa situação da reunião como um todo coletivo, na qual nós todos estamos contribuindo. Vamos começar mesmo agora. João Cleófas, ele vai dizer, ainda um pouquinho falando da reunião, depois é que nós começaremos o assunto concentração, ele vai dizer que a média que resulta das fixações mentais dos membros da sessão mediúnica oferece recursos para as realizações programadas. Aí ele diz assim: a concentração individual é de alta relevância. Quem não é capaz de manter-se no mesmo clima de vibrações, produz descargas oscilantes sobre a corrente geral que a desarmoniza, à semelhança da estática, que perturba a transmissão da onda sonora nos aparelhos de rádio. É no livro Intercâmbio Mediúnico, Psicografia do Divaldo. Ele está dizendo em palavras mais modernas aquilo que Kardec disse e que nós mostramos anteriormente. Portanto, a concentração individual, ela é uma questão assim primordial na reunião mediúnica, porque aquele que não está bem concentrado vai perturbar a corrente geral como uma espécie de uma estática que ocorre nos aparelhos de rádio, que nós todos sabemos o que é. Aqueles ruídos, aquelas interferências, e nesse caso, na corrente que se forma para a realização do trabalho, haverá a interferência de pensamentos de pessoas que não conseguem concentrar e cujos pensamentos estão lá fora, nas coisas do dia a dia. Muito bem, então vamos ver a questão da concentração propriamente dita. A própria palavra já nos disse o que é. Concentrar, fazer convergir para um centro ou para um mesmo ponto. Aplicar atenção a algum assunto. É uma definição do dicionário. Mas vamos ver um dos autores orientais, Moni Sadhu, no livro dele Meditação. Ele esclarece nesse livro que o poder de concentração consiste na habilidade para manter inabalavelmente sua percepção sobre um tema escolhido pelo tempo que você decidir continuar com ele. Bem, nós queremos ficar concentrados 60 minutos, 90 minutos, mas só conseguimos 5. Aí temos que novamente recomeçar o esforço de concentrar, o esforço mental, porque não é um esforço físico, um esforço mental. E de repente, de novo, nós nos damos conta que o pensamento fugiu. Nós já estamos pensando em outras coisas. Porque o que nós temos que levar em conta é que a vida dual faz com que nós tenhamos um mar de informações diariamente. Nós ouvimos a televisão, nós ouvimos o rádio, nós lemos as manchetes de jornal, nós ouvimos as pessoas, nós estamos no trabalho, no trânsito, nós estamos aqui e ali e chegam cargas de informações, de novidades, de notícias, de situações, e nós vamos ficando encharcados disso. E esses clichês mentais, que nós vamos estudar agora mesmo, o que é o clichê mental, esses clichês mentais, essas formas de pensamentos vão ocorrendo. E quando nós chegamos na reunião, é muito difícil desligar isso tudo e realmente permanecermos ou ficarmos
num estado de tranquilidade, de serenidade. Um dos autores do livro Além do Eco é um livro da editora Cultrix. Esse livro, cada capítulo é de um autor. Todos tratam desse assunto: pensamento, meditação, concentração. Então, um dos autores, Jack Kornfield, ele vai dizer: sendo energia, a mente pode ser concentrada do mesmo modo como um raio laser pode concentrar energia luminosa. Eu gostei demais dessa frase, porque ele me deu uma ideia de como nós podemos direcionar a mente e faz uma comparação com o raio laser. E nós sabemos o que é o raio laser, nós estamos vendo aqui uma coisa derivada disso, né? Que concentra um feixe luminoso. A quem não assistiu filmes de Super-Homem, quando ele tem aquela visão que abre assim, uma perspectiva para enxergar alguma coisa que está acontecendo ao longe ou através de alguma coisa. Então a gente tem uma ideia de como o nosso pensamento pode atuar, do que nós podemos fazer com o nosso pensamento. É como um raio laser, só que a gente ainda não tinha uma ideia disso. Mas vejamos que Leon Denis, no livro dele, Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai dizer o seguinte: conforme o seu estado psíquico, os assistentes, falando da reunião mediúnica, favorecem ou embaraçam a ação dos espíritos. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Sua mobilidade constante e sua variedade infinita, pequeno acesso oferece às influências superiores. É preciso saber concentrar-se, pôr o pensamento acorde, de acordo com o pensamento divino. Olha, Leon Denis disse isso no início do século XX. Olha a acuidade mental, a visão de uma criatura assim. É um livro imperdível, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então nós vamos ver agora, nós vamos começar agora uma outra fase do estudo. Já temos uma ideia a respeito dessa interação necessária entre todos os seres humanos, especialmente na reunião mediúnica. Já temos uma ideia do poder da nossa mente, que pode ser concentrado como um raio laser, o nosso fluxo mental. Mas como o ser humano começou a pensar? Será que o nosso pensamento, já no instante em que fomos criados, em que o Pai do Céu criou o ser humano, cada um de nós, quando o princípio espiritual, o princípio inteligente foi individualizado, como estava o nosso pensamento naquele momento? Naquele primeiro momento, vamos dizer assim, que nós éramos um recém-nascido, em aspecto, olhando o aspecto espiritual, aquele espírito individualizado naquele instante. Kardec vai apresentar no livro A Gênese, no capítulo 6, no item 19, ele vai falar acerca desse momento tão importante. E ele diz que o espírito não chega a receber a iluminação divina, senão após haver passado pelos reinos inferiores. Só a partir desta data é que o Senhor lhe imprime na fronte o seu tipo augusto, e que ele vai receber, juntamente com o raciocínio e a inteligência, o livre-arbítrio. Esse é o momento da criação do espírito. Então, a partir daquela hora, ele vai começar a sua trajetória evolutiva. Como está esse pensamento dessa criatura primitiva ainda, digamos assim? Está dando o passo inicial na trajetória evolutiva. E aí, André Luiz vai falar acerca disso no livro Evolução dos Mundos. Como o ser humano começou a pensar, um pensamento contínuo. Vamos lembrar daquele homem lá das cavernas, que ainda não falava nada, não conseguia pronunciar as palavras. Era um homem rude, primitivo. Ele se comunicava através de grunhidos, de gestos, e a partir do momento em que ele adquire a condição necessária para exteriorizar o seu pensamento através da voz, da palavra, a coisa toda se modifica. Então é isso que nós vamos ver agora. O pensamento contínuo é o título que André Luiz dá a esse item. Com o exercício incessante e fácil da palavra, a energia mental do homem primitivo encontra insubitável desenvolvimento por adquirir gradativamente
a mobilidade e a elasticidade imprescindíveis à expansão do pensamento, que então paulatinamente se dilata, estabelecendo no mundo tribal todo um oceano sutil em que as consciências encarnadas e desencarnadas se refletem sem dificuldade umas às outras. Continuando, pela compreensão progressiva entre as criaturas, por intermédio da palavra, que assegura o pronto intercâmbio, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo, e por semelhante maravilha da alma, as ideias relâmpagos ou as ideias fragmentos da crisálida de consciência no reino animal se transformam em conceitos e inquirições, traduzindo desejos e ideias de alentada substância íntima. Evolução em Dois Mundos, capítulo 10. Bem, então no momento em que aquele ser humano consegue adquirir a condição para exteriorizar o seu pensamento através da palavra, vai se estabelecer o pensamento contínuo, que é o pensamento constante, ininterrupto, que nós, seres humanos, temos como atributo. E André faz uma comparação que antes havia apenas as ideias fragmentos ou ideias relâmpagos, que são lampejos de ideia, que aconteciam ainda no reino animal, quando o princípio inteligente estava estagiando nesses reinos inferiores até chegar ao ponto de, já amadurecido, ser individualizado. Então não quer dizer que a gente foi isso ou aquele bicho, ou pedra, ou isso ou aquilo. É o princípio inteligente, nós não éramos ainda, não existíamos. O princípio inteligente, esse princípio espiritual foi estagiando até chegar nesse ponto. Ele faz uma comparação aqui com a crisálida de consciência, que é aquela fase larval, por exemplo, a borboleta. Antes a lagarta vai passar por aquele ponto da crisálida, quando ela fica naquele casulo, para depois se transformar na borboleta. Então, naquela época, ele está dizendo, né, fazendo uma comparação, o pensamento ainda estava nessa fase larval, digamos assim, primitiva, no casulo do amadurecimento, para chegar a esse ponto que, quando individualizado, torna-se pensamento contínuo. Mas vamos ver, continuando, como isso vai se desenvolver. Lá em cima ainda faz parte da transparência anterior, a questão da memória. André Luiz diz assim: o continuismo da ideia consciente acende a luz da memória sobre o pedestal do automatismo. Esse ser que está dando o primeiro passo não tinha memória ainda, não tinha um acervo de memória enquanto espírito, porque toda a trajetória do princípio inteligente já estava registrada, digamos assim. Mas o indivíduo mesmo, o ser humano, este ainda não trazia uma memória, um acervo de experiências que vai sendo, após a sua trajetória, as suas primeiras experiências, que vai sendo acumulado, registrado. Aí sim, através de um automatismo, a memória vai se transformar nessa bagagem maravilhosa que é característica do ser humano. Mas André vai falar em seguida acerca da reflexão das ideias. Progressivamente nós vamos caminhando para entender essa questão da nossa mente. Ele diz, fazendo uma comparação, assim como o átomo é uma força viva e poderosa na própria contextura, passiva, entretanto, diante da inteligência que a mobiliza para o bem ou para o mal, a partícula de pensamento, embora viva e poderosa na composição em que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza, para o bem ou para o mal, convertendo-se por acumulação em fluido gravitante ou libertador, ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que o tipifica e configura, nomeável a falta de terminologia equivalente, por raio da emoção ou raio do desejo. Vamos parar por aqui um pouquinho. Nesse ponto, André está comparando a força mental, o pensamento, ao átomo.
Porque o átomo em si é uma força neutra, passiva, entretanto, diante da inteligência que está manipulando essa força. Assim também o nosso pensamento, quando ele surge em nós, o pensamento puro, ele não tem nenhuma conotação, ele não tem ainda não está, não tem uma função específica, uma finalidade, melhor dizendo. O que vai trazer essa especificidade ao pensamento é o sentimento. Aí entra as duas coisas básicas do ser humano, a emoção e o sentimento, e o pensamento, a força do pensamento. Nós vamos revestir o nosso pensamento com uma intenção qualquer, com um sentimento harmonioso, um sentimento bondoso, um sentimento positivo ou então negativo, destruidor. E em seguida, André Luiz vai fazer uma comparação, aliás, vai fazer aqui trazendo uma relação, várias situações, porque esse pensamento revestido do sentimento transforma-se numa força fluídica, em vibrações, uma força vibratória. E nesse caso vai ser um fluido gravitante ou libertador. Um fluido gravitante porque se nossos pensamentos, por exemplo, estiverem voltados apenas para nós, se nós temos uma ideia muito egoísta, voltamos todos os nossos pensamentos só para nós, nós estaremos com esse fluido gravitando em torno de nós. E ele nos aprisiona. Porém, se nós conseguirmos direcionar esse pensamento para alguma pessoa, alguma direção, ele pode ser libertador. Ele pode nos libertar se ele é um pensamento positivo. Mas ele pode ser ácido, ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero. Nesse ponto, nós queremos apresentar o que Kardec diz, e eu vou até ler para não esquecer nem um pedacinho, o que Kardec diz acerca da qualidade dos fluidos. Isso está na Gênese, capítulo 14, item 17. Para verificarmos o quanto o codificador é atualíssimo. As pessoas quando dizem assim, Kardec está ultrapassado, porque não conhecem Kardec. Porque se realmente conhecerem Kardec, vão ver que ele é muito atual. Então, lá no item 17 do capítulo 14, Kardec vai dizer que os fluidos, quanto ao aspecto físico, podem ser excitantes, calmantes, irritantes, penetrantes, adstringentes, dulcificantes, reparadores, suporíficos e expulsivos. Ele faz uma lista também do que esses fluidos podem provocar. E vemos ali André Luiz dando continuidade a isso, mostrando características desse fluido, dessa vibração que emana de cada um de nós e que pode representar tudo aquilo que André está colocando, até o ponto de chegar a ser um fluido vivificador ou mortífero. Vejamos essa parte final. Então, nesse caso, essa emissão fluídica, André faz uma comparação dizendo que pode ser equivalente a um raio da emoção ou raio do desejo. Força essa que lhe opera a diferenciação de massa, trajeto, impacto e estrutura. Capítulo 13 de Evolução de Dois Mundos, mostrando como nós podemos projetar esse pensamento e as suas consequências. Vejamos em seguida a questão do pensamento da vontade. Falamos ali a reflexão das ideias, pensamento e sentimento. Vamos ver agora a questão do pensamento e vontade. E aí já é Emmanuel que nos está dizendo. Ele vai falar assim: as energias mentais dos habitantes da Terra tecem o envoltório que os retém à superfície do globo. Raros são aqueles cuja mente vai no teto sombrio com os raios de luz dos sentimentos sublimados que eles fulguram no templo íntimo. O pensamento, diz Emmanuel, é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes de bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. E a moradia dos homens ainda está mergulhada em fluidos ou em pensamentos vivos e semicondensados de estreiteza espiritual,
brutalidade, angústia, incompreensão, rudeza, preguiça, má vontade, egoísmo, injustiça, crueldade, separação, discórdia, indiferença, ódio, sombra e miséria. Capítulo 30 do roteiro. Emmanuel está nos dando uma ideia do que é a nossa moradia, dos fluidos que compõem a psicosfera do nosso planeta, resultado da nossa emissão mental, da emissão mental dos habitantes desse planeta. Por isso ele vai dizer logo no início que raras são as pessoas cujos pensamentos elevados conseguem varar o teto, não é, das próprias concepções tão a nível inferior. Então, teto sombrio, com raios de luz de sentimentos sublimados. As pessoas têm muita dificuldade de pensamentos no sentido vertical, de elevação. E nesse caso, se a grande maioria da população da Terra está emitindo pensamentos com este teor negativo, nós vamos imaginar o que é a nossa psicosfera. Aqui Emmanuel está fazendo uma comparação. O pensamento é o gerador dos infracorpúsculos. Corpúsculo é uma partícula diminuta do corpo. E infracorpúsculo é ainda abaixo, uma partícula diminutíssima. E ele compara nas linhas do mundo, de força do mundo subatômico. São fenômenos que acontecem numa escala menor, abaixo do átomo. Criador, aí ele vai dizer, o que pode acontecer com esse nosso pensamento num nível negativo ou nível positivo? Ele vai dizer, vai ser criador de correntes de bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. Mas depois ele vai falar da nossa moradia, que está mergulhada nessa lista toda aqui que ele fala, que são fluidos de estreiteza espiritual, brutalidade, angústia, incompreensão, rudeza, preguiça, má vontade, egoísmo, injustiça, crueldade, separação, discórdia, indiferença, ódio, sombra e miséria. É o estado que nós vemos aí, né, do nosso planeta, da situação que a gente vive. Nós sabemos que nós estamos mergulhados num tipo de pensamento desse teor aí. Pensamentos que têm esse teor. Mas vamos ver o que Kardec fala sobre isso também em A Gênese. Na Gênese, ele vai falar, no mesmo capítulo 14, item 17, na qualidade dos fluidos sob o ponto de vista moral. Então ele vai dizer que os fluidos podem ser de ódio, inveja, egoísmo, ciúme, orgulho, violência, bondade, benevolência, amor, caridade, doçura. Que Emmanuel está dizendo também numa linguagem moderna, atual. E aí Kardec conclui que, em resumo, o quadro dos fluidos reflete as paixões, as virtudes e os vícios da humanidade. Vejamos agora, em seguida, a questão da matéria mental inferior. Antes de lermos, nós vamos explicar que esse texto aí significa, expressa, um momento em que André Luiz vai volitar, vai estar observando uma rua pública, uma via pública. André está com os seus instrutores, nesse livro aí, Os Mensageiros, analisando as vibrações, vamos dizer assim, a psicosfera de uma rua. E é uma explicação do mentor espiritual que nós colocamos. Então ele diz assim, ele chama a atenção de André para o que estava ocorrendo a nível fluídico, vibratório daquela via pública. Ele diz assim, observemos os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas atraídas por elas mesmas. E ele continua, tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como veem, o orar e vigiar do Evangelho tem profunda importância
em qualquer situação e a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Os Mensageiros, capítulo 40. André estava vendo e se admirou, se espantou pela primeira vez esse conjunto de emissões mentais das criaturas numa via pública. E o instrutor espiritual chama a atenção de André, mostrando que ali estão zonas de matéria mental inferior que os seres humanos a todo momento estão dando vazão através dos seus pensamentos, dos seus instintos predominantes, a esse tipo de vibração, a esse tipo de fluidos. Então, nesse momento, ele vai chamar a atenção para uma coisa muito curiosa, que se eles demorassem um pouquinho mais naquela investigação, eles iriam encontrar formas, pensamentos, formas monstruosas, verdadeiros monstros, que são as elaborações mentais de certas pessoas. Então, essas formas, pensamentos ali estavam. E se eles tivessem um pouco mais de tempo para investigar, André chegaria a ver isso. Nesse mesmo livro roteiro que já citamos, existe uma página lá no final, que no momento não me lembro o título, em que Emmanuel vai falar a respeito desses monstros, das formações monstruosas do pensamento das criaturas. E depois ele vai esclarecer, o instrutor, que essa nuvem de matéria mental inferior contagia o homem, tanto quanto uma nuvem de bactérias destruidoras da vida física. Nesse caso, nós também somos contagiados, contaminados por essa matéria mental inferior. Observemos, meus irmãos, quando vai chegando, por exemplo, a época do carnaval, uns 2 dias antes, uns 3 dias antes, se a gente for a uma via pública de grande movimento, nós vamos notar uma excitação no ar, porque tudo já está sendo preparado, e as pessoas já estão preparadas para aquela folia que vai acontecer, pelas intenções que as pessoas trazem. Então é um corre-corre, uma excitação, uma coisa assim fora do comum, e quanto mais o dia vai chegando, isso vai crescendo, porque vai contagiando. Sabemos também que quando, em determinado momento, uma pessoa cometeu um crime, e que isso a gente às vezes vê nos filmes, não é? E que então, de repente, se descobre que ali está o criminoso, uma pessoa às vezes grita, vamos matá-lo. Ou vamos bater nele, vamos fazer qualquer coisa, vamos matar, vamos focar, vamos fazer qualquer coisa. E aí, de repente, a multidão está toda ali para assassinar aquela criatura, com paus, com pedras, com pontapés, com agressões diversas, um linchamento. Nessa hora, há uma excitação da massa das pessoas, porque foram contagiadas pela mesma ideia, um vai passando para outro, é mesmo, vamos acabar com a vida dele, porque é um assassino e tudo mais. Então esse contágio, ele realmente acontece tanto a um nível menor, quanto num aspecto mais amplo. O poder do pensamento. Já começamos então agora a direcionar para essa questão. O poder do pensamento, ainda André Luiz que vai nos dizer, estamos ainda longe de conhecer todo o poder criador e aglutinante encerrado no pensamento puro e simples. Imaginemos agora o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Quanto é mesmo a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Nosso pensamento é mais veloz que a luz. Mais veloz. É que a gente não imagina isso. Então tem aquele escritor, eu acho que é o autor de aquele cabelo, como é que é o nome, Consolação? Gaivota? Quem é da Gaivota? Fernão Cabelo Gaivota. Acho que é ele. Se não for, depois vocês descobrem quem é. Ele fala assim, só de pensarmos em alguém já estamos lá, porque o nosso pensamento vai ao encontro da criatura, não é? Então quando a gente pensa, quando nós estamos direcionando a nossa mente para uma pessoa, então ele vai falar isso, que essa ausência na verdade não existe, porque essa distância, e nós com o fluxo da nossa mente, com o nosso pensamento,
numa rapidez vertiginosa, nós chegamos lá. Então aí a gente já tem uma ideia dessa velocidade e do poder. Emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras, que naturalmente se nos fixam no espírito, quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. Esse pensamento, esta energia notável, nós vamos impulsioná-la com o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa intenção, para que esta força mental atinja o que nós queremos. Agora é que volta sempre para nós. É como o bumerangue, dá lá uma volta e vem de novo até nós. E mesmo porque se nós emitimos o pensamento, é um pensamento envenenado, digamos assim, um pensamento nocivo, nós ficamos também contaminados com essa condição do nosso padrão vibratório. E daí, diz André Luiz, a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza. Ação e reação, capítulo 4. Energias atraem energias da mesma natureza. Semelhante atrai semelhante. Por isso, as pessoas com determinados vícios estão nos grupos de viciados que pensam e agem conforme também é a intenção da pessoa que adere a esse grupo. Nós ficamos ao lado daqueles que pensam como nós, que sentem como nós, que querem as mesmas coisas, que têm as mesmas intenções. Porque semelhante atrai semelhante, porque nós queremos esse convívio, porque nós nos alimentamos desse convívio. Há um feedback constante, não é um processo de troca, intercâmbio constante, e isso é muito importante na nossa vida. Nós espíritas procuramos os nossos grupos, não é? Participamos do movimento espírita quando somos atuantes realmente, porque nós necessitamos desse intercâmbio. Eu quero dizer para vocês, particularmente, que eu saio daqui, eu saio dos encontros enriquecida, porque esse alimento, digamos assim, espiritual, esse convívio, essa troca, esse intercâmbio, é algo essencial. E o expositor, a pessoa, os que fazem palestras sabem disso, os que dirigem atividades sabem disso, que há uma troca constante. E nós temos necessidade disso. Quando eu fico assim um pouco caidinha, para onde é que eu vou? Atrás do Divaldo. Então, aí a gente vai assistir uma palestra e fica lá naquele convívio, ou então nós participamos de encontros como este, e aí a gente recebe de uma maneira maravilhosa, porque também a espiritualidade amiga traz essa contribuição notável, está presente nos ajudando, nos inspirando, e isso é muito importante. Vamos agora observar o pensamento de um mestre oriental, Swami Sivananda. Ele diz o seguinte: o homem semeia um pensamento e colhe uma ação. Semeia um ato e colhe um hábito. Semeia um hábito e colhe um caráter. Semeia um caráter e colhe um destino. Ele está mostrando essa sequência que acontece na nossa vida. Isso está no livro dele, O Poder do Pensamento pelo Yoga. Agora, segundo ele, num outro livro, citado, o livro Psiquiatria e Mediunismo, é uma citação de Swami Sivananda. Segundo Swami Sivananda, cada mudança de pensamento é acompanhada pela vibração da matéria mental necessária para o pensamento funcionar como força. Todo pensamento possui peso, forma, tamanho, estrutura, cor, qualidade e poder. O poder do pensamento é maior que o da eletricidade. O pensamento possui cor, forma, nós sabemos disso. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz: o pensamento é força eletromagnética, o pensamento é força mensurável. E aqui Swami Sivananda está desdobrando tudo isso. O pensamento possui peso, forma, tamanho, estrutura, cor, qualidade e poder. E o poder do pensamento é maior que o da eletricidade. Vai chegar um dia
que nós vamos ter tal poder mental que nós não vamos precisar da CEMIG, não vamos precisar dessas coisas, porque nós mesmos vamos dirigir os nossos aparelhos. Nós mesmos vamos colocá-los em funcionamento. Então, se nós chegarmos a esse dia, nós vamos ter esse trabalho todo e depois até o racionamento da energia. E aí, no nosso caso, nós vamos usar a nossa força mental. Bem, então, só um pouquinho. A todo pensamento corresponde uma imagem mental. A transmissão do pensamento é semelhante ao circuito elétrico, que possui uma diferença de potencial, e é o subconsciente que recebe as mensagens ou transmissões e as envia ao consciente. Então, essa é uma explicação que ele dá para nós termos um mecanismo disso tudo, como isso funciona. E nós temos, com a visão abrangente da doutrina espírita, nós temos essas noções já, nós já sabemos, através dos livros de André Luiz e de Joana de Ângeles, outros autores, que tratam da importância da mente, do pensamento, desse fantástico potencial, desse poder que existe em nós, tão pouco usado e tão pouco conhecido, porque nós não temos uma noção do que é a força da nossa mente. A partir do momento em que nós vamos nos conscientizando, nós podemos começar a trabalhar tudo isso. Nós podemos começar a disciplinar a nossa mente, a tranquilizá-la, a produzir pensamentos positivos, altruísticos, que nos tragam uma riqueza maior. E quanto mais nós nos enriquecemos, mais nós também produzimos nessa área. A questão da fotografia do pensamento. Kardec, esse texto é de Kardec. Kardec, na sua visão, na sua fantástica visão, vai falar a respeito da fotografia do pensamento. Há uma frase de André Luiz, antes da gente ler esse texto, há uma frase de André Luiz no livro No Mundo Maior, quando o instrutor espiritual do livro, que agora não me recordo o nome, vai dizer: o homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver no futuro da raça. O homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver no futuro da raça. Os grandes mestres da humanidade viveram no futuro da raça. Tudo o que eles fizeram na Terra, toda a sua vida, a sua existência, foi voltada exatamente para esse futuro, preparando, puxando o conjunto dos seres humanos que vinha atrás para um futuro melhor. Se nós formos olhar desde lá do Antigo Egito, aqueles mestres iniciados, com tudo aquilo que eles apresentavam, aquilo representa uma fantástica antevisão do futuro. Até hoje não se sabe o que as pirâmides querem dizer, afinal de contas, porque elas trazem ainda mistérios que, entre aspas, não foram totalmente descobertos. Hermínio Miranda, que é uma criatura muito querida do nosso movimento espírita, um escritor, eu digo que é o nosso maior escritor espírita, na minha opinião, Hermínio Miranda, ele faz estudos acerca das pirâmides, ou seja, estudos de outros que são pesquisadores lá em loco, no lugar próprio das pirâmides, e hoje em dia usando de computadores sofisticadíssimos, programas sofisticadíssimos, para entender o que as pirâmides, afinal de contas, querem dizer. Porque ali está uma história para a humanidade. E chegaram à conclusão, esses pesquisadores avançadíssimos, que eles escreveram ali nas pirâmides, através das posições, de tudo que está configurado ali naquelas construções notáveis, o futuro da humanidade. Então eles estão pesquisando isso. E Hermínio narra isso, inclusive num livro que nós trouxemos aí, pena que agora temos pouco, que é Visão Espírita para o Terceiro Milênio. Nesse livro, nós organizamos esse livro, sou autora do livro, sou uma das autoras. Cada capítulo foi escrito por um escritor espírita. E nesse caso, cada um abordou o tema que preferiu. E Hermínio trouxe um tema relacionado com a pesquisa de alguns estudiosos das pirâmides, e ele traduz aquilo, ele traz aquilo para nós termos uma noção do que isso representa. Mas os grandes vultos da humanidade viveram então no futuro da raça. E Kardec é um desses vultos. Ele falou para os tempos por vindouros, para o futuro. Quando nós olhamos
aos textos de Kardec, quando nós realmente penetramos, mergulhamos no significado do que ele quer dizer, nós vamos ficar realmente admirados com essa acuidade espiritual, essa visão de futuro. E uma das coisas que ele disse é essa daqui, que nós vamos verificar agora, falar agora, e que hoje em dia está sendo comprovada, não é? Então ele fala assim, na Gênesis capítulo 14, item 15, é o capítulo riquíssimo. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar o outro. Embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes desse último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como num quadro, tal qual se lhe desenrola no espírito. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como no livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Só que, olha bem, meus irmãos, vejamos bem, meus irmãos, o que Kardec está dizendo. Ele está dizendo que quando uma pessoa pensa em alguma coisa, ela vai formar a cena que ela está pensando. E ele dá um exemplo. Tem uma pessoa, a ideia de matar uma outra pessoa, uma criatura para matar a outra. Está premeditando o crime. Então começa a imaginar como vai fazer. E, embora essa pessoa esteja na sua casa ou em algum outro lugar, sentada, pensando, deitada, o que seja, ela não foi lá executar o crime, mas ela está pensando. E, vibratoriamente, fluidicamente, ela chega a consumar o ato. Porque ela pensa que ela vai realizar assim, desse jeito, fazer isso, fazer aquilo e tal, e aí ela consegue tirar a vida da pessoa. Então toda a cena vai se desenrolando, porque as nossas ideias e pensamentos, elas se exteriorizam, se fotografam na nossa aura. Ali Kardec coloca no envoltório perispirítico. O nosso perispírito, vamos lembrar o que é o perispírito, não é o corpo fluídico do espírito. O nosso perispírito não está encerrado no nosso corpo como numa caixa, fechado dentro. O nosso perispírito irradia, esse fluido perispirítico se irradia em torno de cada um de nós, formando aquilo que nós chamamos de aura, ou halo energético. E é exatamente nessa aura que as formas, pensamentos vão se estampar, se fotografar, como uma fotografia. É assim que os espíritos leem, entre aspas, né, o nosso pensamento. Ficam sabendo, porque nós estampamos aquilo ali. É uma forma de pensamento, é um clichê mental, uma criação mental. Muito bem, então, embora a pessoa não execute o ato, vai lá e realmente execute isso, vibratoriamente, fluidicamente, ela executou. Agora, depois ela tem que desmanchar, porque vai ficar assim como um pensamento nocivo direcionado para alguém. E contaminando especialmente a própria pessoa que emitiu essa ideia. Por isso é que temos aquela passagem do Evangelho em que Jesus diz assim: aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, eu porém vos digo que aquele que olhar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 27 e 28. Se Jesus tivesse dito essa frase hoje, ele daí iria dizer assim: porque aquela mulher que olhar para um homem e o cobiçar, porque hoje em dia a coisa está assim, não é só o homem olhando para a mulher olhando para o homem, porque as coisas mudaram bastante. Então, nós verificamos aí um mestre falando a respeito da fotografia do pensamento. Porque, embora não se realize a intenção que a pessoa está ali emitindo naquele momento do adultério, vibratoriamente, fluidicamente, a cena se forma na cabeça da pessoa, não é? Todo aquele desejo, aquela intenção, essa coisa toda. Então, quando nós começamos a ter noção da importância do nosso pensamento, nós ficamos realmente impactados, né, com isso, que é uma impressão incrível. Chegamos ao ponto, então, das formas pensamentos. Essa fotografia mental que hoje é chamada de formas pensamentos. Os orientais costumam usar o termo clichês mentais, que é a mesma coisa. Então vamos ver o que é uma forma pensamento. Emitindo uma ideia,
passamos a refletir as que se lhe assemeiam. Ideia esta que para logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. É nessa projeção de forças a determinar em compulsório intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas que se nos movimenta o espírito no mundo das formas pensamentos, construções substanciais na esfera da alma que nos liberam o passo ou nolo escravizam na pauta do bem ou do mal de nossa escolha. Nesse caso aqui, nós verificamos que nossa ideia, quando emitimos uma ideia, nós estamos criando essas formas de pensamentos, como acabamos de falar, que vai estabelecer um intercâmbio imediato com outras criaturas que estão vibrando nessa mesma faixa. Nós vamos assimilar formas, pensamentos, intenções, vibrações dentro do mesmo nível, dentro do mesmo padrão, porque semelhante atrai semelhante, e por conseguinte, isso vai acontecer. Bem, pode desligar um pouquinho? Que nós vamos dar um exemplo dois exemplos dessa questão das formas pensamentos. Há um livro de Ernesto Bozano, Pensamento e Vontade, publicado pela FEB. Nesse livro, o autor vai contar vários casos de fotografia mental, dessas formas de pensamentos. Então ele conta um caso muito interessante que aconteceu no mês de fevereiro, no dia 26 de fevereiro, vai fazer aniversário agora, dia 26 de fevereiro de 1908. Então, esse caso, é uma pena que ele não tenha dito a cidade, o país onde isso aconteceu. Mas ele conta o caso do senhor Vicente Turvey. O senhor Turvey residia nessa cidade, ele era muito conhecido porque ele era um médium. E as pessoas sabiam que ele trabalhava nessa área, que ele ajudava as pessoas, que ele exercia a mediunidade. E um dia esse senhor estava lá na casa dele, quando bateram a porta. Ele foi atender, era um desses propagandistas, vendedor de revistas que falavam mal do espiritismo, já em 1908. Então, ele muito educadamente recebeu aquele senhor. O senhor pediu para entrar, o propagandista, e queria falar com ele. Ele, com toda a educação, permitiu que ele entrasse, sentaram-se ali na sala de visitas e começaram a conversar. E o que estava vendendo as revistas começou a dizer para o senhor Turvey que ele devia largar essas coisas de mediunidade, porque isso era coisa do demônio, coisa do diabo, de Satanás, e começou a falar dentro dessa perspectiva, dentro dessa ideia. E foi falando, tentando convencer o dono da casa a mudar de vida, a abandonar aquelas coisas do diabo. E o dono da casa, com paciência, foi ouvindo e tal, até que depois o tal do vendedor pediu licença para fazer uma oração pedindo a Deus que livrasse o dono da casa daquelas coisas tão terríveis, de tal de espiritismo e tal de mediunidade. E se retirou. Quando ele se retirou, o senhor Turvey fechou a porta e veio sentar-se de novo na poltrona da sala. Quando ele sentou e relaxou, ele viu 3 formas de pensamentos. Era médium, tinha condição, e ele viu então 3 formas de pensamentos. As formas de pensamentos eram 3 diabinhos. 3 diabinhos completos, com tudo que tem um diabinho. Então, aquelas formas surgiram assim no espaço, e ele ficou muito assustado, porque ele nunca tinha visto isso. Foi preciso que os seus mentores espirituais, que ele pediu assistência e ajuda, estivessem presentes para ajudar a diluir aquelas formas de pensamentos. Porque imaginamos que o tal vendedor de revistas, ao sair dali, continuou pensando, continuou vitalizando aquelas formas de pensamentos, até que depois elas se diluíram. Esse é um caso. O outro caso aconteceu comigo mesmo. Então nós vamos contar porque ilustra bem essa questão de forma de pensamento. Nós temos uma reunião na nossa casa, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que é uma reunião de tratamento espiritual. E nessa reunião, quando nós começamos, nós tivemos a ideia, porque iríamos atender ali naquela reunião
pessoas especialmente com obsessões, distúrbios de pensamento, enfermos nessa área. Então, imaginamos a necessidade de uma constante repetição, uma constante explicação acerca do poder da mente, acerca da necessidade de higienizar a nossa mente e tal. Então resolvemos assim, queríamos ter uma palestra fizemos uma programação anual, uma palestra de conteúdo doutrinário, não é? Desde o Livro dos Espíritos, Kardec, apresentando, porque a maioria das pessoas não conheciam nada da doutrina espírita. E em seguida, após essa palestra, nós iríamos colocar uma fita de meditação do Divaldo. Naquela época, quando nós começamos isso, há uns 10 anos atrás, Divaldo ainda não tinha o CD das visualizações terapêuticas, era de meditação. E nós começamos então a fazer esse tipo de trabalho. E em seguida aplicávamos os passes nas pessoas. A fita de meditação tinha a finalidade de propiciar um relaxamento maior às pessoas e mostrar que nós temos necessidade de direcionar o pensamento. Era um momento de relaxamento, de serenidade e tudo mais. Então, começamos a fazer assim. E no início o grupo era pequeno, tínhamos ali no máximo 22, 23 pessoas, era mais ou menos assim no início. Então, quando terminávamos a reunião, após a aplicação dos passes e a prece final, nós pedíamos a um por um que explicasse como se sentiam. Nós também estávamos experimentando, era uma reunião nova, e gostaríamos de ouvir a opinião das pessoas. Então, cada um falava o que sentiu, como é que foi na meditação, se teve dificuldade e tal. Então, certa noite, aconteceu um fato. Um expositor, que tínhamos uma programação com vários expositores a cada semana, o expositor estava apresentando o tema da noite. E já estava no meio da sua palestra, já mais para o final. Quando entrou uma pessoa que nós não conhecíamos, a casa é pequena, e com 20 e poucas pessoas no público, em tratamento, lógico que entrou uma pessoa estranha, nós imediatamente vimos a chegada dessa pessoa. Ela entrou e nós temos uma recepção logo na entrada, e ali uma mesinha, e tem papel, tem lápis, tem caneta, a pessoa que quiser escrever algum nome, alguma coisa, coloca ali. Tem uma pessoa para receber na recepção, com crachá, essa coisa toda. Mas como ela chegou em meio à palestra, evidentemente ela não conversou com ninguém, porque as pessoas que estavam em tratamento, todas passavam pelo atendimento fraterno e eram encaminhadas para essa reunião de acordo com a sua necessidade. Ela chegou, sentou-se lá atrás, anotou lá qualquer coisa, sentou-se lá atrás e tal, participou do resto da reunião, e quando terminamos, nós começamos a perguntar às pessoas como tinham se sentido. Mas naquele momento da meditação, a meditação era a meditação do Lago Azul, não sei se você já conhece, em que Divaldo vai dizendo, visualizemos um lago azul, muito azul. E aí ele começa a descrever o lago. A água transparente, a frondosa da beira do lago, lançando seus galhos sobre a água azul do lago, o firmamento assim e tal. E ele vai descrevendo aquilo da grama verde em torno do lago. E eu já estava acostumada com essa meditação, porque já estávamos fazendo há algum tempo. E até mesmo eu já havia sofisticado a minha meditação, coloquei uns cisnes no Lago Azul, essa coisa toda. E naquele dia eu mentalizo o lago, ponho lá o cisne branco, outro cisne negro e tal. Mas de repente, na grama do meu lago surgiu um carro preto. E eu vi aquele carro preto mentalmente, eu falei assim, um carro preto, o que será que está fazendo aqui na grama do meu lago? Aí quis tirar o carro. O carro não saía. Eu tentava tirar aquela imagem daquele carro preto ali atrapalhando a minha meditação, a grama do meu lago, mas ele não saiu. Eu tive que fazer a meditação todinha com aquele carro preto ali. Bem, quando chegou a hora de perguntar um por um, eu fui perguntando, cada um foi falando. A tal senhora falou, tudo bem, então, a primeira vez que eu venho, não falou mais nada. E eu sempre ficava por último para falar alguma coisa e tal. Aí eu disse assim, bem, hoje aconteceu um fato interessante. E contei que na grama do meu lado surgiu um carro preto. Quando eu falei assim, expliquei, a senhora levantou-se e disse assim, a senhora podia me dizer que marca era o carro? E eu disse assim, bem, eu acho que era um Chevette preto.
ela foi e falou assim, é o meu carro. Então ela começou a contar o seguinte, que ela havia comprado 3, 4 meses antes um Chevette de segunda mão. E aconteceu que desde que ela comprou o Chevette, muita coisa ruim aconteceu na vida dela. Ela bateu com o carro, ela teve prejuízos, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e ela desfilou uma série de problemas. E ela disse o seguinte, que contando para pessoas amigas, as pessoas falaram assim, seu carro deve estar com encosto, vá no centro espírita. Então, sabendo que ela morava ali no bairro próximo ao nosso, sabendo que ali tinha um centro espírita, ela foi. Quando ela chegou lá, ela pegou um pedaço de papel e escreveu a marca do carro, o ano, a placa do carro, o nome dela, o endereço, aquela coisa toda, e o tempo todo da reunião, ela mentalizava o carro dela. E criou uma forma de pensamento que eu captei e parar na grama do meu lado. Então eu achei isso muito interessante, nunca mais me aconteceu, mas eu achei muito interessante porque a gente verifica aí esse poder mental dessa criatura e que às vezes a gente capta formas de pensamentos e nem sabe. Eu só fiquei sabendo que ela deu esse depoimento. Pode ser que muitas vezes eu esteja captando outras formas de pensamento, mas eu não fico sabendo. Criações mentais que de repente surgem à nossa mente podem estar sendo direcionadas, lançadas por encarnados e por desencarnados. Então nós temos que ter muito cuidado quanto a isso, para não nos contagiarmos com ideias que não tem nada a ver às vezes conosco, e a gente sente que elas são ideias que extrapolam ao nosso modo de pensar, de ser, de agir e tudo mais. Então essas são as formas pensamentos, ou clichês mentais. Se nós nesse momento pensarmos, todos nós numa rosa, vamos imaginar, cada um de nós, uma rosa diferente. Porque mesmo que pensemos, alguns de nós, numa rosa vermelha, o outro numa rosa amarela, numa rosa chá, aquela cor maravilhosa, e assim, um buquezinho de rosas minúsculas, umas rosas maiores, uns vão pensar numa rosa botão, bem fechadinho, entreaberta, uma rosa completamente aberta, uma rosa até com gotas de orvalho, cabo longo, cabo curto, com espinho, sem espinho. De repente, todos nós estamos pensando numa rosa. Vamos criar uma forma de pensamento de uma rosa. Eu me lembro que certa vez, Chico Xavier contou, e acho, não sei se isso está no livro, acho que está naquele livro Lindos Casos de Chico Xavier, se não me engano. Então, Chico Xavier estava descendo uma rua, passando por uma rua muito movimentada. De uma, não sei se aqui em Belo Horizonte ou no Rio de Janeiro, e ele estava numa rua muito movimentada. E ele captando aquelas vibrações, aquelas formas, pensamentos das pessoas que estavam ali, porque isso é natural de Chico Xavier. Até que em determinado instante, ele viu no meio da multidão começar a formar-se uma rosa muito grande que foi se elevando, e aí ele viu aquela forma maravilhosa de uma rosa grande, aberta. Então ele ficou admirado com aquilo, e Emmanuel, que devia estar passeando ali também com ele, entre parênteses, Emmanuel disse para ele, é uma pessoa, é uma mulher que está numa prece mental. Então nós podemos imaginar o significado dos nossos pensamentos, até e especialmente numa via pública, porque às vezes nós estamos numa rua muito movimentada e podemos estar recebendo, captando e sermos até contagiados por pensamentos negativos, porque o conjunto não está exteriorizando bons pensamentos. Um pensamento bom, puro, elevado, vai ter uma forma assim maravilhosa, vai surgir como uma flor, como uma outra característica qualquer, que a pessoa que tem essa condição vai captar. Aí, nesse caso, nós podemos nos contagiar com um bom pensamento. De repente, nós começamos também a ter ideias mais elevadas. E essa é uma questão que nós precisamos estar bem atentos, porque o vigiai e orai do Evangelho é muito importante. Eu quero ver qual é a que vem aí agora. Deixa eu ver. A questão da leitura de jornal. Uma pessoa abre um jornal, não é? E cada um vai começar a ler o jornal da maneira que expresse as suas preferências. Se eu gosto mais da coluna policial, abro na coluna policial. Se eu gosto mais do futebol, vou ver o futebol primeiro. Se eu gosto mais das fofocas dos artistas, eu vou abrir na fofoca dos artistas. Então cada um vai procurar
aquela notícia que esteja mais de acordo com aquilo da sua preferência. E nessa hora nós vamos elaborar formas, pensamentos, porque quando nós lemos a notícia, nós começamos a mentalizar o que está acontecendo, o que aquela notícia nos está transmitindo. Então, um crime, por exemplo, a pessoa está lendo ali um crime, nós vamos formando a cena do crime. Olha que coisa mais impressionante. Nós vamos formando a cena do crime. Às vezes, o ambiente da nossa casa não está nada bom, porque a gente só lê o noticiário policial, coisas assim tétricas, filmes de terror. Criamos formas, pensamentos que têm duração, dentro da possibilidade nossa de vitalizar essas formas, pensamentos. Por isso o culto do lar é tão importante, porque ele quebra isso tudo que às vezes nós estamos exteriorizando continuadamente e coloca ali no ambiente expressões mentais mais elaboradas, mais suaves, mais elevadas, e atrai a companhia dos bons espíritos. Se queremos a companhia dos bons espíritos, devemos buscar a elevação do nosso pensamento, da nossa conduta. E lembro-me agora, no livro Missionários da Luz, a preleção de Alexandre, no capítulo 8, no capítulo 9, melhor dizendo. E então, ali nesse momento, Alexandre vai falar para os candidatos a médium que iriam reencarnar no plano espiritual. Era madrugada e ele vai fazer uma palestra. Espíritos que iriam reencarnar dentro da tarefa da mediunidade. Médiuns que já estavam atuando na crosta terrena e que durante o sono foram desdobramentos levados lá para ouvirem esta palestra. Então, interessados nesse tipo de assunto, de trabalho, estavam presentes. E Alexandre vai fazer uma das preleções mais notáveis que existem nos livros de André Luiz. Então ele vai falar a respeito de mediunidade. Aí, a certa altura, ele diz assim: se desejais a companhia dos santos, santificai-vos na luta de cada dia. Se desejais a companhia dos sábios, crescei no conhecimento. Então nós temos que fazer o nosso esforço pessoal. E aí ele diz assim: e em vossos serviços de fé, não intenteis fazer baixar até vós os espíritos superiores. Aprendei a subir até eles. Porque o nosso propósito, muitas vezes, é puxar o doutor Bezerra cá para baixo. O doutor Bezerra vem ficar conosco aqui. Doutor Bezerra, Joana de Andes, Emmanuel, André Luiz, Euripides Passanufo, e vai por aí afora. Então, nós queremos que eles estejam conosco no dia a dia, toda hora. Isso significa trazê-los. E aí ele usa a expressão: não intenteis fazer baixar até vós os espíritos superiores, mas aprendei a subir até eles, nos ensinando o esforço pessoal, a nossa vontade de crescimento, e não ser muito cômodo querermos apenas os instrutores espirituais do nosso lado, no dia a dia, como se eles fossem pessoas que estivessem ali no nosso convívio diário e não naquelas tarefas importantíssimas que eles têm. E aí nós verificamos que, num outro nível, evidentemente, existem muitas pessoas que buscam a casa espírita e querem o tempo todo pedir ajuda ao dirigente da casa, ao presidente, não é? Aos médiuns, e não dão sossego às pessoas. Então, o tempo todo, eu estou com dor de cabeça, quero um passe, aí eu vim aqui porque eu preciso, telefone para cada pessoa porque descobre o número, então podia me dar um passe, podia me atender por telefone, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Então, essas pessoas, elas não buscam aprender por elas mesmas a vencerem seus estados íntimos negativos, as suas limitações. Elas querem que a gente dê um jeito, que o passe seja aquele milagre, né? Instantâneo. E que os médios, os dirigentes, os atendentes, aquelas que atendem, né, o atendimento fraterno, essas pessoas todas dêem um jeito na vida dela. Nós precisamos disciplinar, educar, mostrar o quanto que a doutrina nos convoca à reformulação dos nossos próprios valores, da nossa própria vida. Nós vamos dar um intervalozinho, né? Agora? Tá bom? Então nós temos um intervalo agora de uns 20 minutos.
revelação fala: o triunfo da vida sobre a morte é perda de entes queridos. O tema, nós colocamos esse título porque a doutrina espírita matou a morte, como diz Divaldo Franco. Então é o triunfo da vida sobre a morte, que é o título do nosso CD. Bem, nós estamos aonde? Vamos ver o nosso Decretos espirituais. Ah, sim. Então só um minutinho, deixa eu explicar. Então nós estamos falando a respeito das formas de pensamentos, dos clichês mentais, não é? Nós falamos por aí. Falamos da matéria mental inferior. E há uma página muito interessante, que psicografada pelo Chico, da autoria de Eugênio Vitor, cujo título é Arquitetos Espirituais. Nesta página, esse autor mostra que quando um grupo de pessoas se reúne, como nós estamos aqui, por exemplo, nas nossas casas espíritas, qualquer assembleia, qualquer grupo de pessoas, o que vai acontecer? As pessoas todas exteriorizando pensamentos. Se esses pensamentos estão a nível positivo ou negativo, são de um teor ou de outro, de uma forma ou de outra, vai se formar um grande reservatório dessa matéria mental, digamos assim, dessas vibrações. Então, essa página do Eugênio Vitor vem mostrar que numa reunião mediúnica, por exemplo, nós temos que cuidar muito das formas de pensamentos, da nossa emissão fluídica, porque essa emissão fluídica irá servir, propiciar uma determinada ação, um determinado trabalho que o mundo espiritual vai organizar e vai realizar. Pode ligar aí, por favor? Obrigado. Bem, então, nessa página aqui, Arquitetos Espirituais, vamos ver que ele está dizendo que quando há um conjunto de pessoas emitindo vibrações, não é? Quanto maior esse conjunto, maior é este centro mental que irá se formar. Numa assembleia de bons propósitos, é um centro mental de um nível melhor. Claro que numa reunião mediúnica, esse centro mental será adequado para os trabalhos, as tarefas programadas pela espiritualidade. Então ele vai explicar que esse centro mental é um vasto reservatório de plasma sutilíssimo para a extração dos recursos imprescindíveis à criação de formas, pensamentos. Então a espiritualidade vai trabalhar no sentido daquelas qualidades que Kardec diz, vamos lembrar, uma reunião ser coletivo, cujas qualidades e propriedades resultam de quem? Dos seus membros, que devem formar um feixe, bem homogêneo, bem coeso. Então, nesse caso, esse centro mental da reunião mediúnica vai propiciar a criação de formas, pensamentos, que irão formar entidades e paisagens, jardins, templos, fontes, escolas, lares, oficinas, hospitais, telas, quadros, reminiscências do passado, espelhos ectoplásmicos. A espiritualidade, esses espíritos encarregados desse trabalho, que ele denomina de arquitetos espirituais, porque eles vão criar essas cenas, este conjunto das qualidades que o grupo está emitindo propiciam tudo isso para ajudar os comunicantes. As forças mentais vibratórias do grupo são manipuladas para revitalizar a visão, memória, audição e tato dos espíritos sofredores que ainda estão em trevas mentais. Necessário oferecer-lhes o melhor material de nossos pensamentos, palavras, atitudes e concepções, no livro Instruções Psicofônicas, capítulo 44. Nós então estaremos fornecendo, enquanto participantes da reunião mediúnica, esses recursos que nós sequer imaginamos que a espiritualidade esteja extraindo das nossas vibrações, da nossa emissão mental, para a formação desses quadros, para a formação de cenas que vão ativar, reavivar a memória dos comunicantes. Todo mundo aqui já deve, que participa de reunião mediúnica, já deve ter assistido aquelas cenas, aqueles momentos em que os espíritos dizem que estão vendo uma cena do passado, que estão vendo determinada situação, um quadro, uma tela mental que é formada então para ajudar a recomposição, o reequilíbrio das entidades comunicantes. Estes espíritos sofredores que ainda estão em trevas mentais. Isso é muito importante porque isso acontece também em qualquer grupo de pessoas.
No nosso lar nós temos um centro mental. Seja um lar de 2 pessoas, 3, 5, 10, o que for. Nós, com as nossas atitudes e pensamentos do dia a dia, o ano inteiro, a vida toda, estamos formando esse centro mental. Depende de nós que ele seja equilibrado, harmonioso ou desequilibrado, conturbado, perturbado, porque proveniente de brigas, discussões, rancores, mágoas, ressentimentos, essas coisas todas. Então, cuidado que nós devemos ter com a nossa missão mental no lar e em toda parte onde estivermos. Imaginemos, por exemplo, um público, uma plateia que esteja assistindo um filme de baixa qualidade, cenas pornográficas, aquelas cenas terríveis. O que se vai formar? Qual é o núcleo mental desse grupo de pessoas emitindo aqueles pensamentos? E outras coisas mais que acontecem, que são produto do pensamento das pessoas congregadas para um fim qualquer. Então isso é muito importante, desde o nível da reunião mediúnica até a nossa vivência no lar ou em toda parte. Continuando, vamos ver o poder do verbo. Nós todos sabemos o quanto o verbo também é poderoso. É lamentável que se dê tão escassa atenção, é o instrutor espiritual, no livro Obreiros da Vida Eterna, que está falando. Na crosta da terra, o poder do verbo, atualmente tão desmoralizado entre os homens. Nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal, a metade do tempo é despendida inutilmente, através de conversações ociosas e inoportunas. Não se precavam nossos irmãos em humanidade de que o verbo está criando imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental a que estão projetadas, produzindo consequências boas ou más segundo a sua origem. Essas formas naturalmente vivem e proliferam, e considerando-se a inferioridade dos desejos e aspirações das criaturas humanas, semelhantes criações temporárias não se destinam senão a serviços destruidores, através de atritos formidáveis, se bem que invisíveis. Obreiros da Vida Eterna, capítulo 2. É claro que nós, ao falarmos, estamos exteriorizando o conteúdo dos nossos pensamentos. Nós podemos até estar escondendo, pensar uma coisa e falar outra, mas a vibração nós não conseguimos modificá-la, não conseguimos fazer com que ela estejamos vibrando de um jeito e ela se apresente de outro. Nós não conseguimos mudar isso. Então, os espíritos que são nossas companhias, não é? Constantes, a nossa nuvem de testemunhas, estes vão identificar e terão a sintonia com aquele que está emitindo o pensamento. Bem, vamos começar agora então a questão da concentração propriamente dita. Já mostramos tudo a respeito da questão do poder mental e dessas questões todas que acabamos de falar. Swami Sivananda vai dizer o seguinte: ao tentar concentrar a sua mente, ou mesmo delinear um pensamento, você descobrirá que será necessário formar imagens. Não lute contra a mente durante a meditação. Isto é um erro. No início da meditação, antes, envie o seu amor e a sua paz para todas as criaturas. Ao iniciante, toda sorte de maus pensamentos podem ocorrer. Você se sobressaltará, ficará atormentado. Isto é bom sinal. É sinal de progresso espiritual. Você está evoluindo espiritualmente. Os pensamentos intrusos, com a continuidade da meditação, morrerão com o tempo. Do livro de Swami Sivananda, Concentração e Meditação. Pode baixar. Então vamos ver o que ele nos está ensinando aí. Ele está dizendo que quando nós vamos tentar concentrar a nossa mente num foco, num objetivo, nós vamos perceber que é necessário formar imagens. Porque a nossa mente, nós não pensamos em letras, em palavras, nós pensamos em imagens, que vão ser codificadas, decodificadas, dependendo da situação. Então, nesse primeiro momento, nós vamos usar de recursos que já trazemos para formar imagem. Nós falamos, vamos pensar numa rosa. Então, na nossa mente, tem a imagem de uma rosa. E assim, vamos pensar numa pessoa, tem a imagem daquela pessoa, a sua foto mental que nós trazemos, não é? Muito bem, então ele vai dizer aqui que nós não devemos
lutar contra a nossa mente durante a meditação. Se nós observarmos que, de repente, surgem pensamentos intrusos, pensamentos inoportunos, inconvenientes. Mas ele diz assim que é importante, no início da meditação, enviarmos o nosso amor, nosso sentimento de paz em favor da humanidade. Bem, nas reuniões mediúnicas, nós fazemos uma prece, nós nos preparamos. Nesse caso, nós já estamos enviando o nosso amor, a nossa contribuição de paz, de harmonia para todas as criaturas. Então, a prece já favorece isso. Porém, ele diz assim, que ao iniciante, toda sorte de maus pensamentos vão acontecer. Isso é uma coisa natural, ninguém deve ficar assustado com isso. Mas às vezes as pessoas, e nós todos, né, afinal de contas, ficamos atormentados. Imaginemos uma reunião mediúnica na qual estamos ali como participante, integrante do grupo e queremos pensar o melhor. Queremos doar o melhor dos nossos pensamentos e sentimentos. Mas de repente nós nos damos conta que estamos pensando uma coisa horrível, que não tem nada a ver com o significado da reunião. Nós lemos uma manchete de jornal, nós ouvimos uma notícia no rádio, na TV, onde seja, ouvimos alguém contar um caso, uma história terrificante, e de repente aquelas coisas acontecem, vão surgir na nossa mente. Mas aí Swami Sivananda diz o seguinte, que se ocorrer um mau pensamento, nós não devemos ficar atormentados, isso é sinal de progresso. Por que é sinal de progresso? Bem, porque agora nós já ficamos atormentados com um pensamento desse. Antes nós gostávamos, antes nós cultivávamos maus pensamentos, digamos assim, que agora nós sabemos que são pensamentos inoportunos, inconvenientes, inadequados, especialmente quando nós queremos melhorar. Se nós queremos o melhor do nosso trabalho mediúnico, porque às vezes esse conjunto todo de coisas que nós estamos falando aqui pode parecer assim, mas é muita coisa, a gente tem que vigiar tanta coisa, é a palavra, o pensamento, é a atitude, é isso, é aquilo, de repente parece que é muita coisa. Bom, nós só vamos seguir isso, fazer isso, se estivermos dispostos realmente a uma mudança mental. Cada um sabe da sua hora. Ninguém vai ser obrigado a fazer coisa alguma. Ninguém pode dizer, ó, está na sua hora de mudar seu pensamento, de mudar a sua vida. Não adianta. Se a pessoa não sentir isso dentro dela, chegou a hora, é o momento dela começar uma nova caminhada, não adianta querermos incutir isso em alguém. Todos temos o nosso momento bom. E se nós, cônscios da nossa responsabilidade, estamos numa reunião mediúnica como integrantes, participantes, queremos o melhor para a nossa reunião, queremos qualificar nossas propriedades, melhorar a qualidade, é claro que nós vamos buscar o caminho para isso. Nesse caso, quando nós começarmos a sentir, a perceber que nossos pensamentos são inadequados, inoportunos para o objetivo da reunião, isso é um bom sinal, porque antes nós não percebemos isso. É sinal que nós estamos progredindo. Você indo espiritualmente de Swami Sivananda, por que surge um pensamento desse? Por quê? Não apenas porque lemos na rua, ouvimos falar, às vezes naquele dia nós não ouvimos, nós não lemos nem coisa nenhuma, até preparamos-nos muito, e de repente surge, porque o depósito da nossa mente está cheio disso. Nós trazemos do nosso passado um acervo muito negativo. Então, no nosso porão, digamos assim, o que nós temos de acervo é isso. Nós não conseguimos ainda construir um acervo melhor. Nós não conseguimos elaborar alguma coisa que seja mais significativa. Ainda predominam os resquícios do nosso passado. E no caso aí vem à tona, porque nós estamos ali em prece, relaxamos, estamos numa situação mental adequada para esse relaxamento. O que acontece? Os pensamentos que estão no nosso porão, no nosso subconsciente, começam a emergir. Eles vão saindo como se fosse um lago com lodo no fundo e que de repente esse lodo, como bolhas, começasse a emergir, a vir à tona. Nesse caso, nós não vamos lutar contra a nossa mente. Nós vamos deixar que esses pensamentos e compreendê-los como natural, que eles aconteçam. Nesse caso, eles vão emergindo, vêm à tona e devem se diluir para fazermos a limpeza
digamos assim, asepsia, a higienização da nossa mente. Nós só vamos conseguir isso a partir do momento em que esses pensamentos, que são próprios daquele nosso passado, do passado de ontem, de anteontem ou de milênios, nesse caso, há necessidade dessa asepsia toda, porque com o tempo eles desaparecerão. Quando a limpeza estiver completa, essa asepsia, com a continuidade, a nossa perseverança, eles vão se diluindo, vão desaparecendo, porque nós vamos substituí-los por pensamentos positivos. Porque a nossa mente, ela é formada de condicionamentos. Nós estávamos até ontem condicionados aos crimes, às situações negativas, a preferências convenientes, enfim, todos os aspectos negativos, vivendo sob o domínio dos instintos, e a partir daí nosso acervo é esse. No momento em que nós começamos a conseguir eliminar tudo isso, os condicionamentos que nós, no transcurso desses milênios, fomos elaborando e preservando e mantendo, vão sendo substituídos pelos novos condicionamentos. Porque é muito difícil mudar de um minuto para o outro. Os condicionamentos antigos terão que ser substituídos por outros. E nós temos que ter muito cuidado, porque a nossa mente, ela cria, ela engendra situações para a gente escapulir, para ela escapulir dessa disciplina que está sendo imposta a partir de agora. Ela está acomodada. Por isso as mudanças são difíceis, muitas pessoas resistem. As mudanças, elas implicam numa modificação total e, no caso da mente, condicionamentos. Novos hábitos, novos condicionamentos. Muito bem, então vamos ver agora o caminho da concentração. Esse é um texto de Daniel Goleman, o autor de Inteligência Emocional. Mas não nesse livro, no livro Além do Eco, que é um livro que nós já citamos aqui no início, com diversos autores. Daniel Goleman tem também uns 2 capítulos nesse livro. E ele é também um estudioso do mais elevado estado da consciência, da concentração, da meditação. E ele vai falar acerca desse caminho da concentração. Como conseguir isso? Então ele vai dizer o seguinte, que os pensamentos impuros, as fantasias sexuais ou a raiva levam às dispersões da mente. O que faz a nossa mente devagar se dispersar? Ele está mostrando isso. A purificação psicológica significa afastar os pensamentos que distraem, que dispersam a nossa mente. A pureza, ou seja, essa purificação, essa limpeza, é a base psicológica da concentração. A essência da concentração é a não distração ou dispersão, é a mesma coisa, da nossa mente. Então, nós vamos tentar afastar, no processo de purificação, ou seja, substituição, que nós acabamos de falar, de novos condicionamentos. Esses pensamentos inadequados virão à tona, vão se diluindo e nós vamos, na constância do dia a dia, substituindo o nosso acervo antes negativo por condicionamentos positivos. Então, nesse caso, é chamado de purificação psicológica. É purificar, limpar, no caso é. Agora, qual o alvo da concentração, segundo ele? O alvo da concentração é focalizar o fluxo de pensamentos mediante a fixação da mente num único objetivo. Nós já sabíamos disso, já falamos isso no início. Focalizar, centrar a nossa mente no objetivo, no caso da reunião mediúnica. Qual é o sinal da concentração? Como é que nós vamos saber se já estamos bem concentrados? Será que eu me concentrei bem? Será que eu estou bem? E aí ele diz, é o momento em que a mente não é afetada pelas distrações exteriores, como sons próximos, nem pela turbulência dos seus próprios pensamentos e sentimentos. Como eu sei se estou bem concentrado? Às vezes a gente ouve assim, quando há avaliação da reunião, após o término, cada um vai dizer como sentiu, como foi a reunião para si mesmo. A pessoa às vezes diz assim, eu tive dificuldade de concentrar, não sei porque hoje não estava bem,
tive uma dificuldade de concentrar porque tinha um cachorro latindo o tempo todo. Ou então tinha uma moto passando para lá e para cá. Ou então uma criança chorando. Aí o outro diz assim, outra pessoa diz assim, eu não ouvi. Esta, se não estava dormindo, estava bem concentrada. Então, nós estamos bem concentrados quando não somos afetados pelos sons do ambiente. E aí a pessoa vai notar que ela não ouviu a criança chorando, o cachorro latindo, uma mulher gritando, um homem gritando, alguma coisa acontecendo na rua. Ela estava tão concentrada e vigilante, não estava dormindo, participando ativamente da reunião, que ela se abstraiu dos sons exteriores, dos sons próximos. Mas aí vem um complicador, pelo tumulto dos próprios pensamentos. Nesse caso, nós podemos estar em um ambiente silencioso, mas a nossa mente está gritando. A nossa mente está no tumulto, ela pode estar nessa situação. Por isso eu até quero falar uma coisa, às vezes as pessoas colocam assim no centro espírita, silêncio é prece. Eu nunca concordei com essa frase. Não concordo não. Porque silêncio nem sempre é prece. Eu posso estar em silêncio e no meu pensamento eu estou num ruído incrível, porque eu estou com pensamentos tumultuados. Então silêncio só é prece se eu estiver fazendo uma prece. Silêncio e prece. Tirem o acento do E. Silêncio e prece. Aí sim. Agora, silêncio não é prece. Porque eu posso estar em silêncio e não estar orando. Eu posso estar em silêncio e estar com pensamentos de raiva, de mágoa, de rancor, de melancolia, de tristeza. Eu posso estar um tumulto na minha mente, estar com um tumulto na minha mente. Portanto, silêncio não é prece. A não ser que eu esteja orando realmente. Então, esse tumulto mental que está mencionado ali, é que nós temos que procurar também calar esse tumulto mental. Esquentou muito, é? Queimou? Trocá-lo na potência. Então, tá trocado. Então, esses cuidados e esses pontos que Daniel Goleman está apresentando é que vão possibilitar uma boa concentração. É o caminho da concentração. Agora, conseguir fazer com que os sons do ambiente não nos chamem a atenção, não interfiram na nossa concentração, é que é o treinamento. Quando nós treinamos, nós aí conseguimos abstrair-nos dos sons ambientes, das situações. E às vezes as pessoas dizem assim, eu hoje passei um dia terrível, e então eu não consigo ir à reunião. Ou então às vezes aconteceu isso, aconteceu aquilo, então eu não vou à reunião. Devia fazer um esforço e ir, que é o dia que a gente está mais precisado. Agora, nesse caso aí, se a pessoa está numa reunião mediúnica, ela precisa treinar a sua mente para deixar de lado aquelas experiências do dia a dia. Às vezes as pessoas acham isso muito difícil. E as pessoas trazem à reunião seus dramas, seus problemas, estão só pensando naquilo, e aí vão conturbar o ambiente da reunião. Porque naquele momento nós estamos ali para um processo de doação. Nós vamos doar aquilo que nós temos de melhor. Agora Daniel Goleman diz assim, principais motivos que levam à dispersão dos pensamentos: desejos sensuais, má vontade, desespero, raiva, indolência, torpor, agitação, preocupação, dúvida e ceticismo. Ele faz essa relação aí. Então, essas ideias, esses estados íntimos, claro que eles prejudicam a concentração quando a pessoa não está bem treinada, quando a pessoa não consegue abstrair dessas situações para interiorizar-se. Então, nós vamos ver agora, em sequência, como fazer para obter uma boa concentração. No primeiro passo, nós vamos encontrar o relaxamento. A pessoa deve estar bem relaxada, ou seja, a concentração não é um esforço físico. Nós temos que nos livrar das tensões do dia a dia. Às vezes a pessoa chega, passou um dia difícil, não é? Está trabalhando, está numa atividade, e quando ela chega, ela está acelerada, ondas beta, não é? Os ciclos do nosso cérebro de onda mental está no nível beta, que é acelerado do dia a dia. E nós precisamos entrar em alfa, que é desacelerar
não é? E entrar num ritmo mais tranquilo, baixando o ciclo das ondas cerebrais. Então, para isso, o relaxamento ajuda muito, porque as tensões que estão até nos nossos músculos, em todo o organismo, sentindo isso dessa maneira assim, que traz cansaço, estresse, nós vamos tentar nos livrar disso. Então, relaxar bem, estarmos ali bem com a noção do que o trabalho representa. Depois, o segundo ponto é a abstração. Nós temos que nos abstrair desses sons, dos problemas, das situações do dia a dia. Aí as pessoas às vezes têm dificuldade, né? Então essas pessoas, elas trazem os problemas de casa, da vida, para dentro da reunião, para dentro do trabalho, para tudo. Não sabem separar as coisas, né? Mas nós temos que treinar isso. Então nós vamos nos abstrair dos sons, das situações. Às vezes, a gente ouve o dirigente dizer assim, vamos deixar lá fora os problemas. Mas aí as pessoas às vezes não conseguem. Mas se conseguir, é bom, deixa lá fora mesmo. Faz bom que eu embrulho, nós botamos um pacote lá e deixamos lá fora. E aqui nós estamos com uma outra disposição. Muito bem. Então nós vamos nos abstrair de tudo isso, vamos iniciar o processo de interiorização mental. Voltarmos para dentro de nós mesmos, buscarmos a tranquilidade, o silêncio interior, fixar a mente no objetivo da reunião. E depois aquietar a mente. Ih, como é difícil. Aquietar a mente. De repente a mente dá um pulo e está lá fora. Aí nós estamos pensando, eu tenho que pagar um assim amanhã, eu tive uma briga, eu tenho que fazer isso assim com meu filho, com minha mulher, com meu marido. E nós começamos a lembrar daquelas coisas todas. Ai meu Deus, por que eu estou lembrando disso? Deixa eu voltar para o objetivo da reunião. E aí a gente pensa de novo nas coisas da reunião, de repente você se dá conta, ai meu Deus, está quase na hora de eu ir embora, eu estou com pressa, não sei o quê, você começa a lembrar de uma opção de coisa. Ou em alguma coisa que você leu, ouviu, conversou, e aí nós devemos voltar de novo naquele processo todo para quietar a mente. Então, segundo João Cleófas, no livro Intercâmbio Mediúnico, a concentração é, pois, a fixação da mente numa ideia positiva, idealista, ou ele vai dar uma ideia, ou na repetição meditada da oração que edifica e que, elevando o pensamento às fontes geradoras da vida, dá e recebe em reciprocidade descargas positivas de alto teor de energias santificadoras. Então nós vamos fixar a nossa mente em ideias positivas, no ideal superior, ou então, se tivermos dificuldade, vamos repetir uma prece, meditando na prece. Porque às vezes a gente faz o Pai Nosso, o próprio Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome e tal. Não pensamos no significado profundo dessas palavras, dessas frases. Pai Nosso. O que Jesus quis dizer? Por que ele não falou meu Pai? É uma meditação em torno das frases, para evitar que o pensamento se disperse. Pelo menos esse é um pensamento edificante e ao mesmo tempo aquele sentimento de doação. Pai Nosso, Pai de todas as criaturas, Pai de todo o universo, santificado seja o vosso nome. E nós começamos a sentir as frases da prece. Nós começamos a vibrar nesse ritmo, entendendo essa prece como aquela ensinada por Jesus, que deve trazer uma carga magnética de um teor elevadíssimo e que nós nem percebemos, mas que a partir desse momento nós vamos começar a sentir essa vibração. Correndo um pouquinho, em resumo, o processo de concentração envolve 5 elementos básicos: o pensamento, a memória, a vontade, o sentimento e a razão. Para concentrarmos, nós vamos usar 5 elementos básicos: o pensamento, a memória, a vontade, o sentimento e a razão. Então são esses os elementos básicos do processo de concentração. Importante usar o pensamento, que é a nossa força máxima, esse poder mental, não é? A memória, porque nós vamos ter que sacar do nosso acervo da memória aquelas imagens que nós necessitamos para projetar o nosso pensamento. A vontade, que vai manter o pensamento centrado no objetivo. O sentimento, que vai tipificar, que vai revestir o pensamento, o nosso pensamento. E a razão,
e vai raciocinar em cima de tudo isso, verificando a qualidade dos nossos pensamentos, sopesando o nosso tônus vibratório e tudo mais. Então, meus irmãos, neste sentido, diz Manuel Filomeno de Miranda, consideremos a concentração mental de modo diverso dos que a comparam ao interruptor de fácil manejo, que acionado oferece passagem à energia comunicante sem mais cuidados. A concentração, por isso, deve ser um estado habitual da mente em Cristo e não uma situação passageira junto ao Cristo. Puxa aqui um pouquinho.